Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas, ainda no módulo de Blockchain sem o hype. A ideia aqui é falar sobre aplicações interessantes de blockchain. Meu nome é Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP. Então, essencialmente, o que eu quero fazer com aplicações é responder a seguinte pergunta: quando usar um blockchain? Vou discutir algumas aplicações potenciais sem tentar ser exaustivo, mas colocando alguns exemplos que são particularmente interessantes o uso de blockchain. Para responder a pergunta quando usar, bom, aí podemos voltar aí a tempos áureos, recônditos, em que discutimos exatamente o que é um blockchain, né, e cenários específicos para ele. Blockchain é uma tecnologia extremamente interessante, em particular em um cenário com essas características. Você precisa de ordenação de eventos, blockchain tem tudo a ver com ordenação de eventos. Esse é o objetivo, né? É o mote por trás de um blockchain, porque afinal de contas ele é uma autoridade de carimbo de tempo implementado de forma descentralizada. E um sistema altamente distribuído, né, descentralizado faz parte disso, e sem confiança entre as partes que estão operando o sistema. Preferencialmente tendo algum tipo de incentivo correspondente. Então, o incentivo nem sempre é super essencial, mas é bom, né? Porque diabos as pessoas vão participar do mecanismo de consenso, porque elas vão participar do armazenamento distribuído de dados. Então, o incentivo é para isso, né? Para, como qualquer sistema peer-to-peer, né? Um sistema descentralizado, se eu vou gastar meus recursos computacionais, tem que ter um bom motivo para isso, né? Senão é difícil justificar que a solução vá para frente. Pode ser simplesmente por altruísmo, né? Vontade de ver a solução acontecendo, mas muitas vezes pode ter algum incentivo a mais dentro do sistema. Por outro lado, o blockchain não é lá muito interessante se tem entidades totalmente confiáveis no sistema, né? Provavelmente dá para construir sistemas mais simples e menos custosos do que um blockchain nesse cenário. Se você não precisa ordenar eventos, né? A mera existência deles basta, por exemplo, aí você vai muito mais para assinatura digital. Você não precisa necessariamente de um blockchain. Né? A ordem não importa, então as assinaturas digitais simplesmente provavelmente vão resolver boa parte dos seus problemas. Mas se você precisar de instantes exatos de tempo, o blockchain também não é uma tecnologia muito interessante, porque ela só dá ordem relativa entre os eventos, não instantes exatos. Né? Pode até ter um timestamp ali, mas se você confia no timestamp, significa que tem uma entidade confiável para dizer o carimbo de tempo correspondente. Você já tem uma autoridade de carimbo de tempo, então você pode usar essa, em vez de usar a do blockchain. Eventualmente, se você quiser dar transparência, coloque transparente ali, vai resolver seus problemas. Ou se os ataques, né, o problema do seu sistema tem a ver com eventos que não precisam necessariamente ser registrados no blockchain. A ideia, num bloco posterior, é falar sobre aplicações de blockchain que não são exatamente de blockchain, né? Aqui eu vou ficar nas que são de fato. Várias delas têm a ver com isso, né? Que a pessoa acha que o blockchain, por algum motivo, tem que receber todas as informações e, ao fazer isso, ele resolve o problema. Quando o problema é outro, né? Precisa convencer as pessoas a colocar todas as informações no sistema. Então vamos para a parte azul, né? A parte válida de cenários em que faz sentido blockchain. O método que eu recomendo para criar soluções, né, construir soluções de blockchain é esse aqui. Sempre, qualquer bom engenheiro, qualquer bom técnico, parta do problema, não da solução. Então, muitas vezes, muitas soluções que constroem blockchain, muita gente diz, na verdade, que blockchain é uma solução em busca de um problema. Na verdade, tem muita gente que faz isso. Né? Coloca blockchain como sendo a solução que ele quer e fica caçando um problema para tentar encaixar blockchain. O ideal é exatamente o contrário. Sabendo para que serve o blockchain, as características dele, ache problemas e, eventualmente, né, chegue à conclusão que aquele problema precisa de blockchain para resolver. Então, parte do problema. Defina bem esse seu problema e veja a relação dele com ordenação de eventos, por exemplo. Aqui o que eu coloquei é um problema do tipo: eu preciso de uma base ordenada de eventos para verificar se houve duplicação ou supressão de algum evento. Se esse é o problema do meu sistema, tem algum interesse de blockchain potencialmente, né? Ordenação, algo do gênero. Antes de partir para blockchain, não, então ordenação é blockchain. Vamos ver. Coloca uma autoridade de carimbo de tempo centralizada como potencial solução. Não precisa implementar, mas pelo menos mentalmente tenta construir uma solução baseada numa autoridade de carimbo de tempo centralizada. Se ela resolver o seu problema, você não consegue mais duplicar, suprimir
eventos no passado, muito possivelmente um blockchain vai resolver. Talvez é só um log transparente, tá? Tem a questão toda de você quer fazer descentralizado, tem várias entidades que entram dados e tem interesse em participar do sistema, de um mecanismo de consenso, aí faz sentido. E aí, então, se tiver essas características a mais, um blockchain pode ser a solução correspondente. Então, essa aqui é o método mais razoável, mais fácil de chegar em boas soluções, e blockchain faz todo sentido naqueles 10% que eu coloquei em outras aulas, que são aplicações em que blockchain é uma solução muito legal para resolver o problema correspondente. Esse é um jeito, né, de partir de problemas. Agora, tem cenários que a pessoa quer colocar blockchain. Eu até entendo, né? Uma tecnologia interessante, eu quero experimentar com ela, eu quero blockchain, eu não quero partir do problema, eu quero partir do blockchain e quero construir uma solução que faça sentido com blockchain. Nesse cenário, a recomendação é tenta ver se a sua solução ela tem características similares a algumas aplicações que blockchain de fato faz todo sentido. Uma aplicação desse tipo é a transferência de ativos entre diferentes usuários. Por que esse é um tipo de aplicação que faz sentido? Você precisa de ordenação de eventos para saber quem é o dono atual daquele ativo, né? Enfim, se teve várias transferências entre usuários, eu não posso deixar um usuário que teve já a posse do ativo vender ele para mim, né? Vender duas vezes. É o cenário do gasto duplo, que é o típico do Bitcoin. E não precisa de instantes exatos de tempo nesse cenário, né? Não faz muita diferença se o dono da casa comprou ela há 1 ano ou há 10 anos. Né? Talvez faça até do ponto de vista comercial, né? Pô, comprou há pouco tempo, será que tem algum problema com a casa e tal? Mas do ponto de vista técnico, dá na mesma, ele é o dono da casa, então dá tudo certo. Então, instantes exatos de tempo não são necessários nesse tipo de cenário, por mais que você precise saber a ordenação dos eventos para saber quem é o dono atual. Fazer com um cenário distribuído é interessante para evitar entidades confiáveis, que são intermediários que vão lucrar mais do que potencialmente você gostaria com a transferência dos ativos. Então, remover intermediários é a parte interessante, né, de fazer com um grau de distribuição maior. E confiança entre os usuários, toda vez que tem algum valor envolvido, né, você pode desconfiar. Né? Se alguém pode ganhar dinheiro fazendo alguma falcatrua, talvez ele tente fazer isso. Então, o grau de confiança que os usuários depositam uns nos outros em cenários de transferência de ativos entre eles não é necessariamente muito grande. E, bom, isso aqui tudo a gente já viu no cenário de Bitcoin e outras criptomoedas, é exatamente essa a ideia, né? Transferência de ativos, no caso, criptomoedas, entre os diferentes usuários, né? Coloquei aqui alguns exemplos de Bitcoin, Ethereum, o XRP da Ripple, Solana, são exemplos de você precisa dessas características, né? Ordenação de eventos para saber o dono atual da moeda, de forma altamente distribuída, em parte por sistema bancário não ser aquela coisa super confiável no mundo todo. Não estou nem falando de Brasil, estou falando de, às vezes, bancos fazem sacanagens diversas em diferentes lugares do mundo. No Brasil também, né? Plano Collor, Plano Verão, bloqueia suas moedas, aqui já não dá para fazer, é distribuído, não dá para fazer bloqueios. E sem confiança, porque fraudes no sistema bancário acontecem com frequência. Então vamos falar desse ativo moedas com um pouquinho mais de detalhe. Não é o único, tá? Eu quero começar por ele, porque é provavelmente mais próximo de muitas pessoas que estão fazendo esse curso. E o meu objetivo não é falar de moedas específicas, muito mais do blockchain, o que ele faz, né? Onde vem o benefício trazido por blockchain nesse tipo de cenário. Então, já falei, a ideia é fazer um gasto duplo, evitar, né, o gasto duplo, fazer uma contraposição a tentativas de gasto duplo. E por que blockchain é interessante nesse cenário? Na prática, nem sempre é interessante. Tá bom, é muito mais fácil você fazer uma transação via Pix no Brasil do que usar alguma coisa com criptomoedas e afins. Transações internas a um país muitas vezes são facilmente resolvidos. Na verdade, mesmo antes do Pix, se você pega a transferência interna a um banco, sempre foi muito fácil, muito rápida, não tinha custo. Então, o que acontece na prática, né, se você vai transferir, suponha que a Alice quer mandar R$ 100 para Bob, como no meu exemplo. O que acontece na prática, se é dentro do mesmo banco, o banco vai lá no banco de dados dele e simplesmente troca. A Alice tinha um saldo de 500, ela quer mandar 100 para o Bob, sem problema. Transforma o saldo dela de 400 e eu pego ali o saldo do Bob e somo 100, né? Ele tinha menos 20, agora ele tem um valor de 80. Problema resolvido. É uma atualização de banco de dados. Rápido, custo muitas vezes nulo, boa parte dos bancos fazem isso aqui sem custo nenhum, mesmo antes do Pix.
A coisa começa a complicar um pouquinho quando você vai para um cenário com mais de um banco. Então, a Alice está no banco A, o Bob está no banco B. Para você conseguir fazer essa transferência, existe a necessidade de atualizações em dois bancos de dados distintos, tanto no banco A quanto no banco B. E as somas das atualizações tem que ser sempre zero, né? O valor simplesmente mudou de lugar, mas os saldos, né? Não foi gerado dinheiro nem destruído dinheiro, os saldos tem que dar soma zero. Então, se você for ver um cenário, por exemplo, em que a Alice quer mandar para o Bob o valor de 600, o que vai acontecer é que o banco A da Alice vai tirar 600 da conta dela, vai somar 600 numa conta direcionada ao banco B. Então, essencialmente, estou devendo, tirei da Alice, estou devendo para o banco B. A soma é zero aqui, assim como era no cenário em que a transferência era simplesmente interna. E eu aviso o banco B, tem aqui, te devo 600, vai aí no seu banco de dados, tira 600 da minha conta com você, do meu crédito com você, então a conta do banco A junto ao banco B tem uma subtração de 600 e esses 600 vão para a conta do Bob. Simples assim, resolve-se dessa forma. Mas e a confiança? Né? Porque, afinal de contas, o banco A falou que vai dar 600, e se ele não der nada? Agora o banco A pode estar negativo ali no banco B. Então tem uma certa questão de confiança. Essa confiança foi quebrada mais de uma vez no Brasil, pelo menos uma vez grande, tanto que a regulação no Brasil é que isto aqui não necessariamente hoje acontece diretamente dessa forma, nessa relação 1 para 1. A maior parte das transações acontece com um intermediário, que é uma CIP, uma Câmara Interbancária de Pagamentos, que é auditada pelo Banco Central e ela controla os saldos dos bancos, só para ter certeza que ele não vai gastar mais do que ele tem de dinheiro. Então existe um saldo autorizado para cada um dos bancos registrados na CIP, e quando você faz uma transferência desse tipo, né, ao tirar 600 da Alice e mandar para o Bob, o que vai acontecer é que o banco A vai tirar da conta da Alice, vai colocar numa conta do tipo devo para a CIP, avisa a CIP que isso aconteceu, a CIP vai tirar da conta do banco A os 600, colocar na conta do banco B, verificar se já tem saldo suficiente, né, se ela não está devendo demais para a CIP. E aí o banco B é avisado pela CIP que o banco A tem saldo, tudo certo, pode tirar aí, ele te deve 600, não se preocupe, ele consegue te pagar, manda para o Bob. Então sempre, de novo, soma zero, né, balanço de contábil é exatamente assim. E as coisas funcionam, de novo, dentro de um país, né, como o Brasil, que tem um sistema bancário razoavelmente bem organizado, as coisas funcionam. E aí começa a ficar mais complicado, não quando você está dentro de um país que todos os bancos seguem as mesmas regras e tem um banco central para auditar. Começa a ficar mais complicado quando você quer falar com outro país. Porque aí as regras são diferentes, você precisa de uma relação de confiança entre os diferentes bancos. Na prática, como já é difícil fazer com relação de confiança num país só. Então, o que se tem é muitas vezes a CIP que faz essa intermediação, né? Os bancos são registrados na CIP para poder fazer transações internacionais. E aí a coisa complica, porque não é todo banco que está registrado na CIP para poder fazer essas transações. Eventualmente você tem um banco pequeno, né? Um banco da Alice, supondo aqui pequeno, que ele tem um contrato aí com um banco maior, eventualmente pode ser via CIP também essa parte da transação, estou tirando aqui para facilitar. E este banco C aqui, que eu coloquei, ele que consegue fazer as transações em moeda estrangeira, por exemplo. Então, vamos lá. Mesmo cenário. Alice quer mandar dinheiro para o Bob. Só que Bob tem uma conta no Timor-Leste, que usa dólares como a moeda corrente. Então, vamos ver o que acontece. No banco A, mesma coisa, tira 600 da Alice, coloca na conta para o banco C, que é esse banco intermediário que vai ajudar a fazer as transações em dólar. O que vai acontecer no banco C é que ele vai tirar da conta do banco A o valor de R$600 e aumentar a posição dele em reais em R$600. Enfim, no final das contas, ele só aumentou a posição em reais porque ele vai ter que transformar esses reais em dólares. Como é que ele faz isso? Ele reduz a posição em dólares dele, vamos supor aí uma taxa de transferência de 6 para 1, tira 100 da posição dele em dólares e coloca para a CIP. Essencialmente o que ele está dizendo agora, eu vou gastar $100 CIP. Veja aí que eu tenho $100, né, dentro dos parâmetros de gasto possíveis. Então, pode tirar $100 da minha posição em dólar, eu devo para você $100 e
esse parceiro internacional, aí, o Banco B, que é o banco do Bob, ele vai receber os dólares correspondentes. A CIP avisa esse banco internacional que tira da posição da CIP $100 e coloca os $100 para o Bob. Já coloquei aqui 4 entidades para resolver. Tem uma transação aqui que envolve transferência, a conversão de moeda, posição em diferentes moedas. Já estou complicando um pouquinho, mas percebo que estava simples, porque pode ficar um pouco pior. Não necessariamente o banco do Bob tem uma relação direta com a CIP. Eu posso ter que fazer alguma coisa a mais localmente, em particular quando envolve moedas não altamente utilizadas no mundo, digamos. Então, peguei aqui o caso de pesos filipinos. O que vai acontecer é, eu quero fazer essa transação, hein? Quero mandar o equivalente a R$600 para o Bob, mas eu tenho que fazer essa conversão para pesos filipinos. A CIP não necessariamente trabalha com pesos filipinos. Não sei, tá? Mas é possível que a CIP não trabalhe com pesos filipinos, não trabalha com dólares. Então, o que vai acontecer é que precisa de um correspondente nas Filipinas que aceite dólares, um no Brasil, consiga fazer as operações, e eu adiciono esse intermediário a mais. Todas as transações ali do lado esquerdo, né, da CIP para a esquerda, são feitas em dólares. Da CIP, ao invés dela fazer direto com o Banco B, que aceita só pesos filipinos, ela faz com o Banco D, que tira da posição da CIP em dólares 100 e coloca na posição em dólares própria, né, e transforma isso em pesos filipinos. Posição em pesos filipinos é reduzida porque ele está colocando para o Banco B o valor de 6 mil com essa conversão, e finalmente o Banco B recebe o que ele gostaria ali, os 6 mil pesos filipinos, né, o aviso pelo menos de que o Banco D deve a ele 6 mil pesos filipinos. Ele tira da conta do Banco D isso e coloca para o Bob. Tá complicado? Dá para complicar mais, porque pode ter mais intermediários no meio do caminho com moedas muito específicas. Então, esse é o problema global de conseguir fazer pagamentos. Se você se pergunta por que às vezes, né, principalmente via bancos, instituições foram construídas para facilitar transferências internacionais. Mas fazer via bancos oficiais no Brasil, uma vez eu tentei fazer uma transferência que era coisa de $600, né, era para pagar um evento internacional, e para fazer essa transferência custava da ordem de $300, metade do valor total ia ser consumido num monte de intermediário que estava aqui no meio do caminho para conseguir fazer a transferência, demorar para caramba, enfim. A humanidade não resolveu muito bem isso, essas fronteiras internacionais, até surgiu um negócio chamado Bitcoin. Se a Alice quer fazer uma transferência em Bitcoins para o Bob, e o Bitcoin é em qualquer lugar do mundo, né? O Bob pode estar nas Filipinas, Timor-Leste, em absolutamente qualquer lugar. Simplesmente ela tira o dinheiro dela, a posição dela de 003 bitcoins, e manda para o Bob. Problema resolvido. Ela não precisa, olha a cotação local naquele instante, e ela faz a transferência para o Bob. Né? Tem uma certa volatilidade o Bitcoin em particular, então talvez quando chegar no Bob o valor já seja um pouco diferente, mas eles combinam aí em Bitcoins um preço a ser pago e o problema é resolvido. Então é interessante que o Bitcoin ele meio que faz o papel de um banco global, né? Meio que uma moeda que qualquer pessoa pode utilizar, e todo o sistema, né, Bitcoin, opera em Bitcoins. Então, se fosse a única moeda do mundo, né, nem estou dizendo que isso é uma boa ideia, o problema de transferências entre fronteiras estaria resolvido. Então, é interessante porque é um pagamento, digamos, internacional, né? A pessoa está em outro lugar, mas é tão simples quanto o pagamento intrabanco, se você usa uma solução baseada em blockchain dessa forma. Não, mas a Alice não tem posição em bitcoins, por isso que a coisa não vai funcionar. Bom, agora eu faço uma fronteira até o Bitcoin, né? Tem uma exchange, que o que ela faz é aceita dinheiro, moeda fiduciária, reais, por exemplo, transforma isso em bitcoins e pronto, dali para frente todos os pagamentos acontecem dentro do sistema em bitcoins. Então é só a barreira de entrada que começa a ficar complexa. Não precisa de uma ampla relação de confiança entre diferentes bancos. É só conseguir entrar nessa uma moeda, nesse um sistema de pagamento em bitcoin, que o problema estaria resolvido. E mais do que isso, né? O Bob pode não ter também uma posição em bitcoins, pode não querer manter pelo menos uma posição em bitcoins. No caso, ele pode usar uma exchange para fazer também a conversão na moeda que ele bem entender localmente.
Então, essencialmente, nesses cenários em que você tem bancos, né, tradicionais e usando o Bitcoin como a moeda no meio do caminho, ali como intermediária, é como se o Bitcoin fosse a CIP. A CIP não fazia verificação de saldo dos usuários, ela é considerada uma entidade confiável para isso. Bom, dá para substituir uma entidade confiável por um conjunto de nós descentralizado que faz validações diversas e permite esses pagamentos entre fronteiras. Né? O dinheiro flui como se fosse a CIP com uma entidade, nem é uma entidade, né? Um conjunto de entidades não confiável em vez de algo centralizado em uma CIP. É o equivalente. Eu estou falando do Bitcoin aqui, tá? Porque a gente já tinha falado do Bitcoin antes, mas honestamente, o Bitcoin não é uma boa solução para fazer isso. Em parte por conta de volatilidade, mas principalmente por velocidade das transações, não é super agradável. Demora pelo menos 10 minutos para você ter uma transação validada, né? A cada 10 minutos que tem um bloco com transações que entram, e a gente já discutiu, né? O problema da cadeia mais longa, ali a cauda do blockchain pode ser modificada porque teve uma falta de consenso temporária, né? Então, para ter algum grau de confiança de que uma transação que foi realizada não vai ser desfeita, né? Por conta de um cenário de gasto duplo, você precisa esperar aí alguns blocos depois do bloco onde entrou a sua transação. Então, esse é o cenário ideal. E tem soluções, né? O Bitcoin não necessariamente foi feito para resolver, né, a intermediação entre diferentes entidades bancárias. Tem soluções que foram feitas para isso, né? Elas são mais especializadas em pagamentos, e aí fica mais eficiente, gasta menos energia elétrica, os custos são bem menores, enfim. Em particular, uma parte chata do Bitcoin, né, como a forma de pagamento, é essa demora. Não, eu posso esperar uma hora, né, fazer o pagamento. Qual o problema disso? O pessoal está mal acostumado com o Pix, talvez não goste, né, dessa espera de vários blocos para fazer a transação. Mas não é só a questão de esperar. A mudança de cotação do Bitcoin, essa uma hora, pode ser muito grande, né? Então você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro nesse procedimento de transformar a moeda fiduciária, Bitcoin, em moeda fiduciária. Quando é tudo em Bitcoin, então tudo certo. Mas quando você quer fazer como se fosse um pagamento, né, como se fosse uma CIP, é meio desagradável. Então, uma solução possível, que é interessante, não é por conta do patrocínio da Ripple que eu estou falando isso, é simplesmente porque é de fato uma solução muito interessante do ponto de vista técnico de como implementar um sistema de pagamentos, né, usando soluções com blockchain. Vou mostrar o porquê, tecnicamente, né, os números correspondentes dali a pouco. A Ripple consegue fazer esses pagamentos de forma simples entre diferentes entidades. Tem outras, tá? A própria Corda faz isso também, com pagamentos entre bancos. A Ripple é o que eu vou mostrar aqui, por ser um dos exemplos que eu acho mais interessantes tecnicamente. Por quê? Né? O que é o tecnicamente? Vou fazer uma comparação, né, entre o XRP da Ripple e o Bitcoin. E as referências estão todas aqui, né? Você pode verificar aqui. Se eu estou mentindo, a internet está mentindo também. O tempo para confirmação de transações usando o XRP é da ordem de 3 segundos, em comparação com aí uns 6 blocos do Bitcoin, para você ter confiança de que a transação, depois que ela entrou, ela não vai ser desfeita eventualmente por conta do caso de gasto duplo. Você ter confiança de que a transação foi validada corretamente. Taxa média de custo, né, por transação do XRP estava em 0,0002 centavos de dólar por transação. No Bitcoin, 1 a 4 dólares por transação realizada. Já teve picos de 60 dólares quando o Bitcoin estava no auge, né, e tinha muita transação entrando. Os mineradores estavam cobrando mais taxas para dar prioridade para as suas transações. Número de transações segundo o XRP, 1.500, versus da ordem de 4 do Bitcoin. E o consumo energético por transação, se você se preocupa minimamente com o quanto a humanidade gasta de energia, sustentabilidade, capacidade de sustentar uma solução pensando em energia elétrica, isso aqui é extremamente relevante. O custo por transação do XRP é ridiculamente baixo. Né? O processo de consenso dele é muito barato. Então tem aqui o número 0,0079 kWh, essencialmente o custo de manter alguns servidores ligados, como se espera, né, um sistema de pagamento na Visa e por aí vai. Né? É mais do que isso, porque tem vários nós, mas não é nada minimamente absurdo. Já o caso do Bitcoin, 2.265
Portanto, bem mais. Para ter uma noção da diferença aqui, o quanto esse 2.265 representa, tem um número aqui: o consumo energético do Bitcoin em fevereiro de 2022 foi equivalente a 5 cidades de São Paulo no ano. Então, 5 cidades de São Paulo rodando em um ano todo dava o equivalente ao uso de energia do Bitcoin em um ano, né, estimado em um ano, considerando como métrica o mês de fevereiro de 2022. Bastante. Para quem conhece São Paulo, é muito. Dá para fazer também questões de câmbio. Então, você quer transformar da moeda A para a moeda B. Só que nenhuma casa de câmbio no Brasil faz essa conversão diretamente, né? Essa moeda A é reais e a moeda B não é muito utilizada no Brasil. Brasileiros não vão muito para o lugar onde precisa dessa moeda, não tem interesse comercial na casa de câmbio em ter essa moeda. Como aqui a gente tem uma rede global de câmbio, dá para fazer simplesmente procurando alguém em algum lugar do mundo que aceita transformar a moeda A numa moeda C e a moeda C numa moeda B. Então, essencialmente, o que essa rede faz é o match, né? Junta as pessoas que têm interesse em fazer qualquer transação de uma moeda qualquer para outra moeda qualquer. Com um câmbio que seja amigável para todas elas, né? Procura-se o melhor câmbio nesse sistema. Dá para fazer contas com saldo pré-carregado, enfim, coisas que você acha em sistemas bancários aparecem nesse tipo de cenário, por isso que é interessante conhecer pelo menos esse tipo de rede, bem como outras que são voltadas especificamente a pagamentos, que é um caso de uso bastante interessante de blockchains. Mas nem só de pagamentos vive o cenário de blockchain, né? Enfim, tem muita gente que reclama quando começa a falar de pagamentos, que não, mas você está falando de criptomoeda, eu não quero saber de criptomoeda, eu quero saber de blockchain. Aí, de fato, moeda é simplesmente um tipo de ativo que você pode transacionar. Tem vários outros tipos de ativos que podem ser transacionados, né? Ainda dentro do mesmo cenário, com aquelas características interessantes de blockchain, preciso de ordenação de eventos, não tenho confiança nos donos dos ativos, eles podem querer fazer um gasto duplo, vender algo que eles não têm em algum momento, né? Mas pode ser qualquer ativo, não precisa ser moeda. Então, aqui tem alguns exemplos de ativos possíveis. Contratos diversos, pensa em jogador de futebol. Posso tokenizar um jogador, eu tenho aqui o passe desse jogador e o contrato dele que ele tem comigo, eu repasso para você. Né? É um ativo, não necessariamente um ativo do tipo moeda, é um contrato. Um contrato de posse, né? Enfim, uma casa, por exemplo, um carro, algo do gênero, uma promessa de dívida, né? O banco faz muito isso, de vender para credores terceirizados uma dívida que ele não conseguiu cobrar. Então, isso pode acontecer. A ideia toda aqui nesse tipo de cenário é substituição de cartório físico. Né? Ao invés de você fazer esses registros todos em cartório, pagar uma taxa correspondente a isso, para ganhar um selinho holográfico ali que, em teoria, traz a garantia de autenticidade dos documentos, você consegue fazer isso com uma estrutura menos centralizada do que um cartório e potencialmente com redução de taxas correspondentes. Uma parte chata é que não necessariamente vai dar para confrontar qualquer coisa registrada em um blockchain com alguma coisa registrada no cartório. Né? Lembra que o cartório trabalha com instantes exatos de tempo. Blockchain não necessariamente. Então não dá para dizer, esse evento registrado no cartório veio antes desse evento registrado no blockchain. Talvez sim, talvez não. Se foi há muito tempo atrás, dá para ter uma noção desse tipo. Mas essa coexistência híbrida entre cartórios 0% blockchain e blockchains para registro de eventos quaisquer pode gerar conflitos, dificuldade pelo menos, em fazer verificação do que aconteceu antes, algo no blockchain ou algo no cartório. Né? 100% cartório é razoavelmente fácil, 100% blockchain é razoavelmente fácil também. Agora, quando você quer fazer esse cruzamento, não necessariamente vai ser super simples. E aqui, quando eu falei de contrato, pode ser qualquer tipo de contrato, pode ser contratos inteligentes também. O que é um contrato inteligente? É essencialmente um programa de computador ao invés de um contrato escrito por texto. Né? Eu costumo brincar que é o jeito que os engenheiros de computação acharam para tentar ganhar tanto quanto um advogado, né? Porque é custoso pra caramba lavrar um contrato bonitinho, com todas as cláusulas ali que não vão te prejudicar. Ou o que se pode fazer, ao invés de ter cláusulas com interpretação humana, né, linguagem, português pode ser muito dúbio em alguns pontos, faça a mesma coisa com um programa de computador, porque aí não tem dúvida, né? Você entra com os dados, executa, o que ele der como saída, deu como saída. Contratos inteligentes não necessariamente precisam estar associados a blockchains, tá? O conceito, inclusive, é muito anterior ao conceito que a gente chama hoje de blockchain.
Mas é comum ter o registro no tempo de contratos, então, né, a parte de registrar no tempo é papel do blockchain, a parte de lógica é a parte que o contrato inteligente pode fazer. Aí tem contrato de tudo, né? Tem contrato para rifa, coloca uma certa quantidade de dinheiro, né? As pessoas vão comprando números da rifa e lá na frente, dali a, sei lá, 20 blocos é feito o sorteio de quem que leva o valor da rifa com as taxas cobradas pelo gerenciador da rifa. Enfim, qualquer tipo de contrato, qualquer coisa que você consiga construir com o computador, né, com computação, você consegue fazer com um contrato inteligente. Outros tipos de ativos em jogos, né? Então, num momento em que metaverso é uma palavra bastante utilizada, mas mesmo os jogos, entretenimento, é uma indústria bem grande no mundo. Então dá para usar os ativos de jogos como sendo ativos digitais e trocar entre diferentes usuários, né? Por exemplo, contas. Cansei de jogar esse jogo, mas gastei, sei lá, 10 anos da minha vida construindo essa vilinha aqui. Será que alguém que está entrando no jogo agora não quer essa vila super poderosa já para começar? E aí entra um problema que é o dilema do comprador-vendedor, que é o seguinte: a primeira pessoa, numa transação qualquer, né, você está trocando a conta de um jogo, por exemplo, por dinheiro, a primeira pessoa que toma a iniciativa nessa transação, ela está assumindo todo o risco. Se o dono da conta entrega a senha da conta antes de ter recebido, talvez ele não receba nunca mais, né? A pessoa troca a senha e o usuário, dono original da conta, acabou de perder a conta e o dinheiro, né? Ficou sem nada. Se a pessoa que vai pagar, né, vai comprar a conta, entrega, faz o Pix primeiro, antes de receber os direitos, né, as credenciais para acessar a conta, a pessoa que vendeu as credenciais pode ter vendido para outras pessoas já, né? Não vai entregar nunca essa conta. Então, quem toma a iniciativa, ela assume o risco. No cenário de blockchain é interessante que dá para fazer, dá para resolver esse dilema com transações que são chamadas locked transactions. Uma tradução seria talvez transações travadas, porque essencialmente uma depende da outra. Se uma coisa não acontecer, se não for feito o pagamento, a conta não é transferida e vice-versa. Obviamente, para isso, a plataforma de jogo ela precisa ter suporte à blockchain, tá? Ela tem que ver as contas no blockchain, ela quer saber quem é o dono da conta naquele momento, ela tem que consultar um blockchain para fazer isso. Muita coisa do metaverso tem a ver com essa ideia, né? Ter um ativo dentro de um blockchain é o que permite você dizer que você é o dono de uma conta, de um terreno, de alguma coisa dentro de um cenário de metaverso. Né? Você junta o universo de jogos com esse universo de pagamentos. Né? Como é que é feito isso no blockchain? Muito simples, constrói um contratozinho que se diz que se o dinheiro entrar, né, se o valor entrar para uma conta específica, o dono dessa conta específica transfere essa conta, né, os direitos dessa conta para quem fez essa transação. Então basta ter a assinatura dos dois lados, né, tanto quem está fazendo a transferência do dinheiro, faz uma transação de fato assinada, quanto a pessoa que está aceitando entregar a conta, né, faz a assinatura digital. Se tiver esses dois fatores, aí sim o contrato é executado e as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Não tem primeiro tanto a liquidação do valor quanto a transferência do direito da conta acontece ao mesmo tempo. E aqui eu estou falando de conta, mas podem ser itens internos ao jogo, né? Um item colecionável, ouro, gemas, dentro de um jogo qualquer. Isso pode ser feito. Muitas vezes esse tipo de transferência, né, de itens, contas mesmo, quando é suportado pela plataforma, é feito de forma centralizada, só por uma plataforma de jogo. Só que isso meio que limita a economia, né? Você não pode trocar uma conta de uma certa empresa por uma conta em uma outra empresa. Se você tem um cenário com blockchain, né, parecido com a questão dos pagamentos, você transforma no mercado global de itens que podem ser trocados entre os usuários. Isso é um potencial interessante de uso de blockchain como tecnologia. Obviamente, qualquer uma dessas coisas aqui precisa de algum incentivo para os usuários operarem, né? Enfim, o próprio Ethereum é uma plataforma que dá suporte a contratos inteligentes dos mais diversos tipos. O incentivo dos usuários eles recebem moedas enquanto operam o sistema. Se você quiser construir sua própria solução, você tem que pensar nos incentivos correspondentes nesse cenário. Tem uma coisa legal, então, dá para fazer qualquer ativo, mas toma cuidado. Ativos virtuais é muito fácil construir essa questão de transferência de ativos entre usuários. Quando você está pensando em ativos reais,
tem um problema parecido com aquele que eu falei do cartório versus o blockchain. Pode não ter exatamente uma correspondência óbvia entre o que acontece no mundo real e o que acontece nos registros do blockchain. E boa parte das soluções de blockchain, quando eu falo aquela camada de mágica, né, que registrou no blockchain vira verdade do nada, tem a ver com esta questão aqui de a pessoa achar que o mundo real necessariamente reflete o blockchain, quando não é necessariamente o caso. O problema todo, quando você tem um ativo real, você tem que, de alguma forma, tokenizar esse ativo. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter uma representação digital que possa ser registrada no blockchain para esse ativo, e tem que ser possível, olhando o blockchain, verificar se aquele ativo do mundo real está ok ou não. Tem ativos que é fácil de fazer isso. Tá? Casa, por exemplo. A gente já faz, né, tokenização de casa. A gente transforma a casa num papel, que é um papel de escritura da casa. Está ali os dados da casa, endereço, quem é o dono atual e coisas do gênero. Então, um pedaço de papel consegue representar uma casa. E dá para verificar, pegando aquele pedaço de papel, se aquela casa existe. Né? Você vai no endereço correspondente e verifica. A casa está aqui, de fato, a descrição é a mesma, o número da casa na rua é esse mesmo, está tudo certo. Você consegue fazer esse tipo de verificação no mundo real de uma forma realmente fácil. Não vou dizer perfeita, mas a humanidade faz isso há bastante tempo. Carro, a mesma coisa, dá para fazer, né? Chassi, Renavan, ver ali as condições do carro, cor, né? Se ele não foi repintado, coisas do gênero. Dá para fazer isso com pessoas também. Pessoas são identificadas por CPF, RG, fotos, biometria, seja lá o que for. E aqui eu não estou falando de tráfico de pessoas, tá? Já foi abolido há muito tempo esse tipo de coisa. Eu estou falando de pessoas do tipo passe de um jogador de futebol. Esse tipo de coisa, né? Você está transacionando pessoas, mas é a força de trabalho daquela pessoa de forma legal. Vamos com calma aqui, não estou sugerindo transferência de ativos de outra forma de pessoas. E obras de arte também tem coisas como atestado de autenticidade, enfim. Tem registros para poder dizer que aquela coisa registrada no blockchain bate com o ativo no mundo real, se eu tentar fazer essa verificação. Outros ativos não são necessariamente tão fáceis de fazer isso. Por exemplo, produtos agropecuários costuma ser algo razoavelmente difícil, né? Enfim, sei lá, costumo dar o exemplo de tokenizar a vaca. Você quer colocar uma vaca no blockchain para poder acompanhar todo o ciclo de vida dela, do momento em que ela nasceu até o abate, para você saber se aquela carne seguiu todos os princípios de ESG, né, de sustentabilidade daquela vaca. Se ela não foi, por exemplo, criada no meio de um pasto que foi construído depois de cortar árvores no meio da Amazônia. Dá para usar um blockchain para isso? Bom, dá para registrar dados no blockchain. Mas como saber se aquela carne veio de uma vaca específica? Ou mesmo que aquela vaca, se eu falar, essa vaca nasceu no Mato Grosso, numa região com temperatura amena, cheia de pasto, ela viveu livre. Como é que eu sei isso? Não sei, está escrito ali. Vai ter um registro disso tudo, mas o registro aceita qualquer coisa. Né? Eu posso estar mentindo no registro. Depois de registrar, eu não posso mudar o que eu falei. Mas não dá para necessariamente verificar o registro. Né? Olhando o que está escrito no registro, não dá necessariamente para verificar se aquilo registrado é verdade ou não. Então, assim, produtos agropecuários, que eu falei de vaca, mas tem, por exemplo, maçãs, uvas que foram utilizadas para produzir um certo vinho. Não é necessariamente fácil, sabe? Se, por exemplo, vamos supor que parte da história que eu contei é verdadeira. Não, a vaca nasceu aqui de fato, mas a vaca foi pro brejo. Ela morreu. Aí o que eu fiz foi pegar uma vaca de outro lugar e colocar substituindo essa vaca que morreu. Como é que eu sei essa substituição? Eu não vou registrar no blockchain, né, que eu fiz essa falcatrua. Eu vou simplesmente dizer que é a mesma vaca. Dá para tentar fazer um teste de DNA, por exemplo, mas enfim, fazer o teste de DNA da carne moída que você está comprando para saber se foi a vaca que está tudo registrado, não é muito simples. Então tem muita coisa de confiança aí no meio também, né? Alguém que atesta, um veterinário, por exemplo, que atesta que é a mesma vaca, eu acompanhei ela por toda a vida. Isso talvez resolva melhor o problema do que simplesmente blockchain. O ponto é, o blockchain não vai resolver todos os problemas nesse cenário de ativos que você quer acompanhar todo o ciclo de vida dele no mundo real. O blockchain é muito interessante para acompanhar o ciclo de vida no mundo do blockchain. Por quantas mãos passou esse ativo? Dá para ver, né? Tem todos os registros ali.
Agora, quantas vacinas essa vaca tomou? Bom, alguém no mundo real falou que ela tomou 5. Verdade ou não? Não sei. Então, é isso. Ficar bem claro, a transparência que o blockchain dá sobre dados é sobre o que acontece com esses dados no blockchain, não necessariamente o que acontece com o ativo físico correspondente a esses dados no mundo real. Esse que é o recado importante de se colocar. Então, várias aplicações de cadeia logística que tentam dar essa rastreabilidade têm essa dificuldade potencial. Tá? Não é simplesmente blockchain resolve tudo. Tem vários passos intermediários para fazer verificações, né? Sensores que mediram se estava tudo certo, o sensor é a prova de modificação, tem usuários que atestaram, teve entidades que foram numa fábrica e verificaram os registros todos de que algo aconteceu, esse tipo de coisa. Né? Tem muita coisa no mundo real e confiança depositada em coisas no mundo real para você poder construir soluções voltadas à cadeia logística. Não estou dizendo que não dá para fazer com blockchain. Tá? Estou dizendo que o blockchain não resolve todos os problemas de cadeia logística simplesmente porque você colocou blockchain. E até por conta dessa dificuldade, né, de fazer essa correlação mundo real, mundo blockchain, surgiram alguns termos como o conceito de digital twin. Né, como você garante que aquilo que está acontecendo no mundo real é refletido necessariamente no mundo digital. Né? Você consegue fazer isso, soluções que geram essa reflexão, você está no caminho certo para conseguir resolver esse tipo de problema. E esse slide aqui mostra um exemplo a mais, né, de como não necessariamente é fácil você resolver problemas de verificação no mundo real. Um segundo exemplo aqui, com transporte de material que deve ser mantido refrigerado. Então, tem algumas soluções que simplesmente colocam, vou colocar um sensor de temperatura, não pode ser modificado, né, um sensor confiável, o termo técnico é tamper-proof. E aí, os dados desse sensor vão falar se a carga foi transportada do jeito correto ou não. E aí vem uma pessoa com uma ideia genial, pega esse sensor, coloca ele numa geladeira. O produto que deveria estar refrigerado não vai refrigerado, mas o sensor fala que foi, porque o sensor não sabe se ele está dentro ou não do produto correspondente. Então, é o tipo de desafio que eu quero colocar para vocês, para ficar claro aqui, são desafios nessa aplicação de blockchain em cadeia logística, tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Né? Os ataques potenciais ao sistema que o blockchain não está resolvendo diretamente. Né? O blockchain resolve para ter uma visão única da ordem em que as coisas foram registradas nele. Se essas coisas são reais ou não, não sei. Se elas aconteceram naquela ordem que está sendo registrada, não sei. Então, é o tipo de coisa a se preocupar nesse tipo de aplicação. E já que a gente está falando de ativos reais, ativos virtuais, é interessante conhecer dois termos que aparecem muito nesse cenário, né, de tokenização, que é o conceito de fungibilidade. O que é a fungibilidade de algo? É o quanto você consegue dizer que duas coisas são iguais ou não, né? O quanto você consegue diferenciar as coisas ou não. Então, dois ativos que são fungíveis, eles não são diferenciáveis entre si, dá na mesma um ou outro. Por exemplo, notas de R$5. Dá na mesma, uma nota ou outra nota. Elas são distintas, mas elas são fungíveis, né? Trocar uma pela outra é trocar 6 por meia dúzia. É exatamente, tem o mesmo valor no sistema. Já quando são ativos não fungíveis, significa que eles têm uma certa unicidade com relação a outro ativo. Então, uma moeda de R$5 que tem um erro de impressão, ela é única em comparação com uma outra moeda de R$5 que não tem esse erro de impressão. Né? Moeda, obviamente, vocês estão entendendo, moeda, papel, nota. Porque com erro de impressão, ela tem valor de colecionador. A outra não tem. Então, é isso. O quão única é o quão único é aquele elemento. Se ele é não fungível, ele tem essa unicidade, ele tem esse valor diferente de seus pares. Se é fungível, é que dá na mesma. Então, enfim, existe esse tipo de conceito que é interessante de fazer e soluções podem ser construídas envolvendo ativos fungíveis, não fungíveis ou uma combinação entre eles. Aqui tem um exemplo, né, um cenário de garantia de empréstimo. Eu posso pegar uma casa e entregar ela como garantia de empréstimo. Num cenário blockchain, eu simplesmente tokenizo ela, né, gero um registro dela dentro do sistema, um NFT, né, não fungível, é a minha casa específica, não se confunde com outras casas, e dá ela como garantia de pagamento no sistema. Uma outra possibilidade é eu simplesmente pego a casa, o valor dela, e faço completamente fora do sistema a transferência, né,
a transferência não, a penhora dessa casa, né, a garantia de que eu vou dar ela em troca de um certo valor, e eu posso transformar, então, esse valor da casa registrado fora do sistema em moedas digitais. Eu estou trocando, essencialmente, a minha casa por um empréstimo em bitcoins, em ethereum, por exemplo, né, em ethers. É uma possibilidade de se fazer. Então, primeira solução, estou trabalhando com NFT. Segunda solução, estou trabalhando com FTs. E um terceiro caso é eu posso registrar a casa como NFT e eu dou parcelas dessa casa como parte da garantia e transformo isso em moedas digitais correspondentes. Então, isso talvez seja até algo que o Banco Central brasileiro promova, né? A ideia de um real digital como é chamado de stablecoin, né? A ideia é que não tenha tanta variabilidade, ele tem um certo lastro por trás, que é garantias do Banco Central de que aquele valor em reais existe por trás dessa moeda que está transacionando. Honestamente, nem é tão diferente do que existe hoje, né? Porque nas contas bancárias hoje você tem lá algum dinheiro, você não tem a menor ideia se o banco, se for uma agência bancária, você consegue sacar aquele valor. Mas, enfim, com garantias maiores de transparência das transações acontecendo, em colocando um cenário de blockchain por cima. Vamos ver como isso vai funcionar na prática, se vai fazer grandes diferenças de fato. E você pode transformar, então, esse NFT em pedacinhos, em parte desse real digital, que é fungível, né? São diferentes moedas, dando pedaços da sua casa como garantia de empréstimo. Né? O NFT existe, você está dizendo que, se der algum problema, eu não conseguir pagar, eu vou vender a casa, você tem direito a 20%, você tem direito a 10%, você tem direito a 30%. Então, estou transformando cada esse NFT, né, estou transformando ele em pedaços, em ativos fungíveis dentro do sistema, que são os empréstimos correspondentes. Isso como exemplo, né, para colocar aí como daria para lidar com ativos fungíveis e não fungíveis dentro do mesmo cenário, com aplicações semelhantes, aqui no caso, garantias de empréstimo. E tem outros exemplos, né, de tokenização. Em particular, no cenário, né, ganhou muita notoriedade NFT em cenário de artistas, né, pessoas que constroem suas obras, música, pintura, e seja lá o que for, e pessoas interessadas em comprar esses ativos correspondentes. Tecnicamente é bem interessante isso, né, porque são ativos que é difícil confirmar a data de criação deles. Né? No máximo a pessoa está falando, né, eu criei hoje isso. Aí alguém chega e fala, não, mas você roubou, eu criei isso há um ano atrás, as minhas notas desapareceram e você está falando que você criou agora. Isso é plágio, você roubou a minha criação. Como dá para saber quem que está falando a verdade? Né? Nem sempre é fácil. E tecnologicamente, blockchains e ACTs, né, Autoridade de Carimbo de Tempo, resolve esse tipo de coisa de forma bastante interessante. Então, dá para fazer registro de coisas artísticas no cartório, para dizer, essa música é minha, está registrada em cartório, assim como patentes, coisas do gênero, ou com uma autoridade de carimbo de tempo, fazendo num cenário tradicional, porém digital, né, menos cartorial, e dá para usar um blockchain para fazer esse tipo de coisa. Né? O dono de aquele registro do NFT correspondente àquele registro, ele pode ser identificado facilmente, que a primeira pessoa que registrou é a dono correspondente. Isso dá bastante visibilidade, né? Qualquer pessoa pode fazer a verificação de que aquele é o primeiro registro, de fato, dentro daquela plataforma. Só tem um cuidado a ser tomado, que às vezes tem um pessoal que vende isso como, não, isso garante a unicidade. Porque quando entrar no blockchain, você consegue verificar se não tem nenhum outro ativo com o mesmo hash, né, com o mesmo identificador único daquele dado, e então você tem garantia que esse item é único. De fato dá, mas dá naquele blockchain. Né? Enfim, como não existe o blockchain, existem blockchains, nada impede, talvez a honestidade da pessoa que criou aquele ativo, está tentando vender para você, de registrar aquele mesmo ativo em várias plataformas distintas. Né? Aí você verifica, nessa plataforma aqui é único, legal, estou comprando um item perfeitamente único. E não, é único naquela plataforma e várias outras plataformas têm exatamente o mesmo item. Então, assim, não caiam no conto de que simplesmente registrando blockchain virou único por algum motivo. Não é o caso. Na verdade, notícias exatamente do contrário. Plataformas que têm problemas de plágio, falsificação, apropriação indébita de algo. Tem aqui uma notícia no final do slide de 2022 que explica exatamente uma das plataformas que teve
esse tipo de problema, parou as operações por um certo tempo para tentar melhorar os mecanismos de verificação de unicidade para evitar tanto plágio que estava acontecendo. Vários exemplos outros de tokenização existem, né? Então, aqui, expandindo, né? Nós estamos falando muito de moeda, de transferência de ativos, isso está muito limitado, mas não é limitado. Tokenização de ativos é um negócio que dá para fazer muita coisa legal, não só arte. Então, tem aqui alguns exemplos reais de tecnologias construídas pela humanidade que tokenizam qualquer coisa. E é aqui que dá para fazer várias inovações, né, com blockchain. Por exemplo, o navegador Brave, ele tokeniza o tempo de atenção dos usuários assistindo propaganda. Você pode fazer uma coisa do tipo, eu assisto a propaganda, ganho moedas por isso, né, ganho um crédito com isso, e quando eu não quiser assistir propaganda, eu posso gastar essas moedas para ficar um tempo sem ver propaganda nenhuma. Na verdade, não é tão diferente que algumas plataformas de jogos fazem de forma centralizada, algo parecido. Né? Você está jogando, aí tem lá um baú, você clica no baú, ele fala, você topa assistir uma propaganda para abrir esse baú? Deve ter coisa muito legal nesse baú. Então, é a mesma ideia, né? Você tokeniza o tempo de atenção do usuário em troca de alguma coisa. No caso do jogo, troca de itens dentro do jogo. No caso do Brave, é tempo de atenção naquele momento que você topa ver propagandas para não ver propagandas posteriormente. Dá para fazer tokenização de conteúdos diversos, né? Em redes sociais, em jogos. Isso tem crescido com o conceito de metaverso, que as pessoas podem criar os próprios itens únicos dentro daquele metaverso, pelo menos. Então, enfim, isso é uma ideia, né? A junção metaverso com blockchain para fazer registro de ativos é interessante, cria-se uma economia interessante nesse cenário, uma economia compartilhada, digamos. Né? Qualquer pessoa pode criar conteúdo e é visível dentro do metaverso e não dá para roubar o dono, está registrado de forma transparente no blockchain. Tem muitas ações interessantes voltadas a ativos ambientais. Né? Na própria USP a gente tem pelo menos duas para tokenização de áreas florestadas. Né? O Carbono 21 é um projeto nesse sentido. E de criar uma via econômica na Amazônia pensando em biodiversidade. Né? Enfim, a Amazônia é um local extremamente rico em muitas coisas. Né? Tem ouro, tem água, tem árvores, só que explorar ouro, árvores e energia elétrica costuma meio que destruir o que você está explorando. Né? Uma coisa muito interessante, que todo mundo fala, nossa, tem muito de riqueza na Amazônia, é biodiversidade. A questão é como você monetiza biodiversidade. Então, a ideia do Biobanco da Amazônia é ir nessa direção, permitir que pessoas no local consigam registrar dados de plantas, insetos, fungos na região, e qualquer pesquisa científica que for construída em cima desses dados, né, alguém pode comprar o acesso a esses dados para poder fazer a pesquisa. Né? Biólogos, alguém de indústria de biotecnologia, da parte de novos medicamentos, né, descoberta de novos medicamentos, a parte cosmética, por exemplo, né, tem interesse em muitos produtos da Amazônia, hoje tem essa aplicação cosmética, alimentícia de medicamentos. Então, usar esses dados para pesquisa genética é interessante. É uma indústria crescente, né, de biotecnologia baseada em DNA, descobrir qual que é a proteína que é produzida, que dá aquele efeito específico daquela planta e transformar isso num produto industrializável, por exemplo. Né? A parte da descoberta de novas substâncias passa muito por aproveitar esse laboratório gigantesco chamado planeta Terra, que ao longo da evolução criou vários produtos diferentes, né, que a gente consegue extrair, ao invés de tentar criar do nada. Né? A humanidade não é tão criativa assim. A genética é muito mais interessante nesse sentido. A própria penicilina, né, não foi o homem que inventou, um ótimo antibiótico que foi inventado por um fungo. A gente só copiou. Então, ativos ambientais diversos dá para fazer, coisa de tokenização. Indexação de dados, né, blockchains, principalmente blockchains que existem há bastante tempo, né, o Ethereum tem uma variedade muito grande de coisas que você pode registrar nele. É bagunçado achar informação. Por exemplo, eu quero saber todas as transações que foram feitas por um certo usuário. Todas as transações que foram feitas acima de um certo valor. Você tem que essencialmente procurar o blockchain inteiro. Então, dá trabalho, né, computacionalmente. Dá trabalho. A proposta do The Graph é que isso possa ser feito de forma descentralizada. Você faz um registro de um desejo seu, um dado específico que você queira, e usuários que participam do The Graph
tem um sistema de reputação por trás, eles podem entregar o resultado para você. Você pode verificar, inclusive, né, usando a transparência do blockchain, você pode verificar se aqueles pontos do blockchain que ele indicou como tendo a informação que você está buscando, de fato, eles correspondem ao pedido. Tem tokenização de coisas como participação societária, né? Isso existe há algum tempo, estilo Shark Tank. Você troca uma parte da sua empresa por valores, né? Por um certo financiamento da empresa. Dá para fazer isso com uma forma de tokenização, né? Você tokeniza a sua empresa e partes das ações ficam registradas numa plataforma de que você está devendo para esse usuário. Não daria para fazer no cartório, como dá para fazer um registro no cartório, dá para fazer um registro numa plataforma digital, simplesmente. Né? Enfim, se as partes concordam e fazem um contrato entre elas, não precisa de um intermediário para isso. Dá para fazer um registro transparente desse tipo de ação. A própria USP andou olhando esse tipo de coisa para a parceria entre universidades e startups. Né? Tem um conceito de USPCoin. E recursos computacionais de usuários, isso tem crescido bastante também, né? Dentro de um universo peer-to-peer, usuários têm computadores que não necessariamente usam toda a capacidade deles. Por exemplo, eu tenho mais disco no meu computador do que eu de fato utilizo, né? Talvez ao longo do tempo vá aumentando. Mas por que eu não posso aproveitar o meu espaço, processamento, seja lá o que for, que está ocioso, e terceirizar, né? Vender para terceiros? É exatamente assim que surgiu o conceito de computação em nuvem, né? A AWS tinha muito poder computacional, a Amazon, antes da AWS, tinha muito poder computacional para os servidores deles, né? A Amazon vendia livros e produtos diversos e, de repente, resolveu, bom, a gente não pode pegar esse poder computacional e vender para terceiros, né? Para monetizar esse grande poder que a gente construiu aqui. Esse foi o princípio de construir um sistema em nuvem. Eu tenho mais poder computacional do que eu preciso utilizar, eu simplesmente terceirizo. Terceirizo, né? Eu vendo para terceiros interessados em terceirizar para mim. Eu sou fornecedor. Tem mecanismos para fazer coisas do gênero. Então, ao invés de você armazenar dados pagando para Dropbox, para o Google Drive, para o AWS, o S3, que é para serviço de armazenamento, você pode pagar o Filecoin para poder fazer o mesmo tipo de serviço para você. Quem que mantém o Filecoin? São usuários finais que têm os dados armazenados no computador deles. Obviamente, como sistemas peer-to-peer normais não tem exatamente uma confiança, né? Mas quem garante que o cara vai guardar aquele dado? A AWS tem um contrato com ela, mas o cara na máquina dele pode apagar. Então o Filecoin tem alguns mecanismos por trás para tentar verificar, né, se o dado continua ali. Né? São mecanismos bem robustos, inclusive. Se a pessoa deleta o dado, ela não consegue provar que ela está com o dado ali. Enfim, dá para descobrir quando alguém faz sacanagem no sistema e chutar ele do sistema. Né? Ele deixa de ser uma entidade que faz parte do Filecoin. Tem outros, BitTorrent Speed, você pode fazer o download de dados e upload, né? O BitTorrent é essencialmente um mecanismo para compartilhamento de arquivos, né? A gente vai falar especificamente do funcionamento disso dentro dessa disciplina ainda. Quando você faz upload, né? Você está enviando dados para terceiros, você ganha créditos. E aí você pode aumentar a velocidade do seu download, quando você quer obter um dado usando esses créditos obtidos. Então, tem a solução do BitTorrent Speed para isso. A gente na USP construiu um também similar, conceitos similares, o Torrent, que é essencialmente para fazer a parte do biobanco da Amazônia. Né? Ele foi criado com esse objetivo em particular, para facilitar o compartilhamento de dados genéticos. Mas ele é genérico, parecido com o BitTorrent Speed. Então, enfim, você vê a variedade de coisas que eu estou falando aqui é enorme. Vai de biodiversidade, navegação na internet, uma coisa, infraestrutura de computação, busca de dados, né, informações dentro dos sistemas. Esse tipo de aplicação é bem interessante. Então, se você quer construir um sistema e blockchain é a solução que você quer colocar, busque problemas dentro do cenário de tokenização de ativos. É uma sugestão, pelo menos. Você tem grandes chances de conseguir construir uma solução que faça bastante sentido usar blockchain. Não é garantido, mas tem uma boa taxa de conversão, digamos. E tokenização não é só hype. Né? Quando criou-se o conceito de NFT, teve uma galera que resolveu sair comprando sem saber o que era, vai falar que é um investimento muito bom, vai valorizar pra caramba.
E, bom, muita gente caiu no canto da sereia sem pensar um pouco no que ele está gastando dinheiro, né? Típico de cenários de hype. É, quando que vale a pena comprar alguma coisa tokenizada ou não? Em geral, é quando ela tem algum valor, né? De alguma forma. E valor tem diferentes formas de medir valor. Um valor possível é a utilidade. Você consegue fazer alguma coisa com aquilo. Por exemplo, aí, até saindo do universo de blockchain, uma maçã tem valor intrínseco. Se eu estou com fome, eu como, isso me ajuda a me manter. E no blockchain pode ter alguma utilidade do tipo um item de um jogo. Me é útil para aquele jogo. Então, tem uma utilidade. Comprar aquele NFT, eu vou conseguir utilizar ele para alguma coisa. Pode ser um token que te dá a possibilidade de entrar numa festa, né? Ingressos, ou você faz parte de um grupo que tem acesso a festas exclusivas, por exemplo. Então tem utilidade correspondente. Esse é um jeito, né? É um dos valores possíveis. O outro valor tem a ver com liquidez. Você, de alguma forma, enxerga que no futuro alguém vai querer aquilo. Aí é um pouco mais subjetivo, né? O quanto você acha que aquilo vai se valorizar, mas pense no porquê. Por que aquilo vai valorizar? Porque é único. E daí? Se eu pego uma pedra no chão, ela é também razoavelmente única. Isso não quer dizer que ela tem algum valor, alguém vai querer aquela pedra, pura e simplesmente. Se eu pego um papel e rasgo ele de um jeito único, não quer dizer que os dois pedaços do papel têm valor por serem únicos. Não é unicidade, é o que aquilo vai dar para uma pessoa que vai comprar ele no futuro, o porquê, né? Então, utilidade e liquidez são duas coisas a se considerar. Aqui tem algumas piadinhas nesse sentido, né? Qual que seria o preço justo de um NFT da Mona Lisa? A Mona Lisa é única. A foto da Mona Lisa não é lá muito única. Todo mundo consegue no Louvre tirar a foto da Mona Lisa. Um segundo caso interessante, que é bem antes aí, de blockchains e afins, de 1925, teve o Victor Lustig, que vendeu 2 vezes a Torre Eiffel. Não, ele não era o dono da Torre Eiffel. Mas ele vendeu o ativo como sendo dele. E, enfim, não sei porque alguém queria comprar a Torre Eiffel também, mas é o tipo de coisas que, falcatruas desse tipo, né? Compra aqui que é muito legal, acontece há muito tempo, desde que a humanidade existe, muito provavelmente. E a terceira piadinha é quando começou a guerra na Ucrânia, né? É um desastre a guerra na Ucrânia em si, mas começou-se uma discussão, era uma época que estava discutindo muito NFT, uma discussão que eu vi foi a seguinte: a pessoa falou mais ou menos assim: olha, eu não entendo muito esse negócio de NFT, como é que funciona e tal, mas pensa assim, será que o Zelensky não podia criar um token, um NFT da Ucrânia e dar para o Putin? Isso já não resolveria o problema da guerra? E a resposta foi: olha, você falou que você não entende de NFT, mas é exatamente isso que NFTs estão propondo hoje. Obviamente não faz muito sentido, né? O Putin não quer um NFT da Ucrânia, ele quer poder ter terras ali na Ucrânia. Se o NFT der direito a ele às terras da Ucrânia, ele vai estar super feliz. Mas é isso, utilidade do NFT. Então, é esse o cuidado a trazer quando se fala desse universo de NFTs. Um dos, pelo menos. E para finalizar essa nossa jornada por aplicações de blockchain, bastante longa a jornada, como eu falei, tem bastante aplicação, uma tecnologia bastante interessante. Coloquei aqui 2 cenários potenciais de uso de um blockchain completo e a minha pergunta para vocês é se faz sentido, né? Os cenários são esses aqui: plataforma que substitua cartórios em registro de pessoas físicas, nascimento, casamento, falecimento. Faz sentido usar um blockchain para esse cenário? Plataformas para registro de preços diversos de produtos. Tem alguma vantagem em blockchain nesse cenário? Então tenta responder as seguintes perguntas que estão aqui. Blockchain seria útil facilitando procedimentos e ou adicionando alguma funcionalidade em comparação com o que já existe no mercado, algo centralizado? Há limitações no cenário que ainda exijam entidades confiáveis no sistema para alguma operação, né, que é aquela questão de tokenização de ativos reais, pode trazer alguma dificuldade, precisa de entidades confiáveis em algum momento ou em todos os momentos do sistema. Quais seriam incentivos razoáveis para a participação no sistema, seja como nó mantenedor ou como um provedor de dados para esse sistema? Tentar responder essas 3. Tem algumas considerações no apêndice, sem tentar ser a resposta correta, né? Se você falar, não faz o menor sentido, ou faz todo sentido, ou faz meio sentido, e está discordando do que eu coloquei no apêndice, não necessariamente estamos divergindo aí, enfim, estamos divergindo, mas não necessariamente
um está certo, outro está errado, são visões potenciais. Aqui é mais para abrir a mente, de novo, quase filosófico, muitas coisas de aplicação de blockchain são quase filosóficos. Vamos tentar abrir a mente para essas possibilidades, parte dos objetivos desse curso. É isso por hoje, nos vemos na próxima. Até mais.